Sejam todas bem-vindas e pronto, depois destas apresentações, qual era o tema que eu queria trazer para vocês? Os 4 elementos-chave para criar um 2023 com mais possibilidades. E eu sempre gosto de dar um bocado o contexto de por que me saem estes temas, não? Porque hoje que temos pessoas novas, as pessoas que estão aqui no grupo sabem que quando eu me inspiro para um tema, eu cada mês escolho um tema diferente. E esse tema é com a percepção que eu tenho do ambiente, das coisas que me chegam, e eu vou puxando a energia do que será interessante para o grupo, para os participantes, e vou falando daquilo que me chega. E me chegou isto primeiro porque já estamos no final do ano e quando tu começas a ouvir todas as pessoas trabalhando aceleradamente e fechando coisas. Ai, Esther, agora não tenho tempo, vamos deixar a reunião para janeiro. Eu não sei se vocês lhes acontece a mesma coisa, mas eu recebo muitas pessoas. Eu ainda hoje tinha um cliente de coaching, de executivo, que é o diretor de uma empresa, e nós tínhamos marcado, lhe ficavam 2 sessões deste ano, e ele estava sempre a adiar, porque já estávamos chegando ao final do ano. E ele já tinha marcada na quarta-feira passada, me passou para esta sexta-feira. E hoje, quinta-feira de manhã, me estava a mandar mensagem: Olá, por WhatsApp. E eu, quando vi o olá, eu disse: já está, amanhã já não vamos ter sessão, porque já quero adiar outra vez. Ai, Esther, será que podíamos adiar a sessão de manhã para a última sexta-feira do ano, ou seja, para dia 30? E é aí onde eu queria partilhar com vocês. É aí onde eu peço para vocês estarem realmente a utilizar o primeiro pilar que eu queria falar com vocês, que é o nosso pilar de percepção. Eu, sem ver a ele, só do olá que ele me colocou, eu percebi que ele estava atolhado de trabalho, que não sabia como me dizer que ele queria fazer a sessão, mas que está super com muita pressão. Ou seja, eu quase que senti no meu corpo a tensão e a pressão que ele está a sentir. E eu lhe chamo pelo nome: fulano, se achar que está muito complicado marcarmos a sessão até o final do ano, não se preocupe, podemos marcar na primeira sexta-feira, porque ele gosta de sextas-feiras de manhã, que é o horário que ele prefere. Podemos marcar na primeira sexta-feira de janeiro, não há problema, eu posso estender um prazo para janeiro e continuamos o programa sem problema nenhum. Bem, a resposta dele com um alívio foi assim: ai, obrigada, fica já marcado para sexta-feira, dia 6, e não sei o quê, muito obrigada, não sei. Ou seja, eu senti pela mensagem que ele tirou um peso de cima. Por quê? E essa era uma das coisas que queria falar com vocês hoje. Porque parece que no último trimestre do ano está toda a gente em modo aceleração e querem fazer tudo e querem empurrar tudo até o dia 30 e tem que fazer tudo e não sei o quê. E é o período do ano em que eu tento sair o menor possível para a rua, porque as pessoas andam loucas e andam desesperadas, e então é correr para um lado e correr para o outro, e então é as coisas do Natal e todo um estresse. E por isso quis trabalhar este tema. Primeiro porque nós não precisamos de chegar ao final do ano para querer fazer os objetivos que tu queiras fazer. Eu não sei se vocês, levantem-me só as mãos, acho que conseguiram trazer por escrito as 7, vocês fizeram todas? Uhum. Tudo bem? Boa. Sim. Já vamos falar. Porque estas coisas não necessariamente nós temos que esperar, e isso é uma das ideias e conceitos e definições que eu queria destruir agora, por favor. Todas as ideias, conceitos e definições que vocês têm acerca de que no final do ano é que nós temos que pôr os objetivos de todo o ano acontecer, querem, por favor, destruir e criar tudo isso. Certo, errado, bem, mal, podem, todas estão de acordo, garotas. Paula, vou só ativar o mudo para não interferir com a gravação, tá bem? E que acontece? Que como estamos programados e andamos como robots a pensar que no final do ano é quando vou, meter tudo na minha agenda e querer fazer tudo até o final do ano, eu começo a colocar o meu corpo sob um estado de estresse, senhoras, que a única coisa que vamos obter é irritação, doenças
conflitos, porque as pessoas, eu não sei se vocês também notam, mas na rua as pessoas uma se tropeçam na outra, parece que já se vão a matar uma a outra, porque já estão com os nervos no limite. E não se percebe que andam como máquinas robotizadas a fazer as coisas, ok? Então, a sessão de hoje, por favor, é acerca de baixarem todas as barreiras, por favor, acerca de tudo que alguma vez já pensaram sobre como fazer, e por isso eu tinha colocado na descrição desta sessão, esqueçam de estar a pôr para o ano todos os desejos que vamos fazer. Por quê? Porque simplesmente, quando nós pomos isso tão longe para o próximo ano, acabamos por, no início, ter muita pica e muita agilidade e muita coisa para arrancar. Mas o que acontece é que depois entramos outra vez no cotidiano, entramos outra vez no modo piloto automático e nada disso acontece. Então, hoje les pedi para trazerem às 7, daqui a pouco já vamos fazer o trabalho mais prático. Esta era só a introdução que eu queria fazer. Mas é acerca disto, de pensar se vocês realmente respirar profundo, agora que estão aqui comigo, que estão com calma, respirar profundo. Respirar profundo e pensar realmente o que eu quero para mim agora. Okay? Porque eu coloquei o 2023, mas por que não agora, nestes 10 segundos que temos agora e que podemos tomar uma decisão, que podemos escolher algo diferente. E é isso, acima de tudo, que eu quero que levem hoje. É a ferramenta de eu posso fazer algo já. Eu posso escolher algo diferente acerca de mim já, nestes 10 segundos. E essa é uma ferramenta, incrementos de 10 segundos. Isso é uma ferramenta do Access. Porque enquanto tu te mantenhas em processos de escolha contínua, tu te mantens afastado de quê? Do julgamento. Porque a maior parte do tempo nós andamos a correr atrás das coisas, fazendo 500.000 coisas ao mesmo tempo, mas também ao mesmo tempo com ai, não posso falhar, ai, não posso isto, ai, não posso aquilo. Então é baixar toda essa aceleração, respirar, relaxar, que é aquilo que estou sempre a dizer, não vale a pena. E outro exercício que les recomendo fazer, que eu tenho estado a fazer esta última semana, é quando estejam sozinhas e relaxadas, é que levo acima de tudo deste ano. E posso partilhar com vocês, a minha maior aprendizagem foi realmente eu preciso de respeitar o meu corpo quando ele precisa de estar isolado, quando preciso de não saber de redes sociais, quando preciso do meu tempo para me regenerar. Eu estive doente este fim de semana, com gripe, umas contraturas nas costas e tudo isso, e eu disse, não, espera aí. Eu tinha coisas planeadas para fazer durante esta semana. E disse, não, o meu corpo me está a pedir descanso, o meu corpo me está a pedir regenerar. E eu, para regenerar, preciso de isolar, preciso de fazer as minhas coisas, preciso de estar a ler os meus livros, a fazer as minhas coisas. Então, quando eu me dou esse tempo, me permito dar esse tempo, e senhora, eu estou a contar isto porque eu sei que para muitos de vocês, quando querem descansar, se cobram duramente, porque não, eu não posso largar isso, eu não posso deixar de fazer isto, e não posso deixar o outro sem fazer aquilo, e então não, eu tenho que cumprir, que eu prometi àquela que eu ia para lá. Então, estamos sempre em modo de não posso falar com ninguém, porque para a nossa cabeça, nosso intuito é, ou seja, aquilo que nós percebemos é, ai, não posso falhar com os outros. Ah, mas espera aí, e onde estás tu na equação? Porque se vocês não estão bem, a vossa energia não está alinhada, vocês não podem produzir para ninguém. E é aquilo que estou sempre a repetir. Quando tu precisas de reenergizar o teu corpo, de tomar um descanso, nem que seja um break, estás a fazer uma coisa, estás muito cansada, faz um break ou faz alguma outra coisa diferente, tu consegues fazer muito mais na hora seguinte, no momento seguinte, do que estar ali esforçando-te a velocidade média porque estás ali, tu corpo não está bem. E por isso eu digo, utilicem esse pilar, o primeiro pilar dos pontos, sabe? Que é percepção. Se tu percebes que o teu corpo não está bem na sala onde estás a trabalhar, ou porque estás com uma dor de cabeça que poderias rapidamente fazer, como a Paula disse hoje, antes de começar a apresentação, de perguntar, será que esta dor de cabeça é minha? E fazer o teu scanning corporal e perceber se estás bem. Porque se tu não estás bem, não vas estar bem para ninguém, ok? Então, utilizem a percepção também como esse pilar para
tudo aquilo que é como está o meu corpo, porque esse é o básico. Se tu não estás bem, e aliás, eu gostava de perceber também se dentro dos vossos objetivos puseram algo relacionado ao corpo, por isso eu disse no modelo, porque se nós não cuidamos do nosso corpinho, já sabem o que acontece, ele depois nos passa a fatura. Então, isso que fica aqui como o registro assim, básico de estar sempre a fazer um scanning do nosso corpo, se estou bem, se a temperatura onde eu estou a trabalhar está boa, se as condições da minha sala estão bem, se algo me está a incomodar, resolver isso. Essa é outra técnica que eu sempre utilizo, por favor, resolvam as coisas de raiz. Há muitas empreendedoras, eu trabalho há 20 anos com empreendedoras e uma das coisas que elas mais se queixam é que andam sempre com muitas pontas soltas. Senhoras, para evitar perder tempo, solucionem as coisas de raiz. Porque de nada serve andar por paninhos quentes a solucionar as coisas. Não. Para, que às vezes é porque não queremos parar e isso é perder tempo. Não, eu prefiro perder esse pequeno tempo e tratar daquilo que precisa ser tratado para que tu tenhas tempo e disponibilidade para depois poder te concentrar naquilo que tu te queres concentrar. Ok? Então, queria dar como este panorama geral de tudo aquilo que eu les queria transmitir, porque realmente são muitas coisas. Este ano foi de muitas lições, assim, para mim. Eu também agora, algumas de vocês já viram que ando agora a fazer uma certificação em constelações familiares, porque me apercebi, um dia eu estava também numa coaching com um senhor numa empresa, e eu estava a perceber algo no meu corpo, na garganta, que me estava a incomodar, e depois eu me percebi que realmente não era meu, era da pessoa que estava ali, e eu lhe perguntei à pessoa, e depois ele associou que isso que estava acontecendo na empresa era um problema que tinha ou seja, se repetia um padrão familiar dentro da empresa, ok? E isso me chamou a atenção e comecei a investigar e comecei a falar com pessoas que trabalhavam com constelações familiares e eu já tinha participado em constelações familiares e me pareceu que também era uma ferramenta super poderosa que poderia incluir dentro de todas as ferramentas que utilizo com as minhas mentorias. E surgiu esta oportunidade com uma aluna minha que era de Barras, que está a trabalhar em parceria com a professora que está a dar a certificação. E começamos também recentemente esta formação, que vai ser de 10 meses, portanto, não se preocupe que também vou trazer ferramentas para vocês, que também acho que contribui muito, e também se pode fazer online, se pode fazer muitas coisas, e de certeza que vou trazer coisas para vocês. Mas estava a contar isto porque eu acho que nós nos podemos plantear ou programar metas e objetivos e tudo isso, mas queria deixar-lhes a mensagem de que fiquem sempre abertas para o que mais é possível, ok? Nós podemos pedir sempre para o universo tudo aquilo que vocês querem, não tenham limites em pedir aquilo que vocês querem para vocês, mas sempre de coração aberto, sempre com esta pergunta de realmente o que mais é possível, porque às vezes uma coisa que tu queiras te pode trazer outra ainda mais grandiosa, mas se estás muito focada ou muito quase cega por uma só coisa que estás a ver, a grandiosidade te está a passar assim por ao lado e tu não consegues ver. Então, este é outro ponto importante que queria que deixassem hoje. Ok, ponham as suas metas e os seus objetivos, tudo aquilo que vocês. E vão utilizando isto do incremento dos 10 segundos para fazer já, ok? Mas sempre em aberto de e que mais é possível. E sempre, sempre, sempre façam a pergunta. Porque aquilo que eu disse, às vezes nós não temos noção de quanto nos limitamos a nós próprias, porque se tu cresceste em uma determinada classe social, ou numa determinada estatuto, ou uma coisa assim, tu vês isso como normal. Então parece que estamos sempre nesse mesmo registro. Quando de repente te está a surgir uma oportunidade que te está a passar ao lado, mas como estás sempre nesse registro, e isso também acontece com o teu nível de faturação, estás sempre a faturar a mesma coisa, te parece que estás sempre como no mesmo registro. Então não te perguntas e o que mais é possível, e o que mais é possível, e o que mais é possível. Então, puxem por vocês em tudo aquilo que vocês produzem, ou tudo aquilo que vocês façam, porque eu sei que nos esquecemos no nosso dia a dia de colocar essa pergunta.
até porque convivemos com outras pessoas que se calhar não são de Access e não têm estas ferramentas, então nós vamos deixando levar pelo dia a dia do cotidiano, mas não, hoje estamos aqui para voltar a pôr os pés aqui, os pilares bem colocados, porque eu sei que isto acontece porque me acontece também a mim, e se me acontece a mim, eu acho que lhe acontece também a maior parte das pessoas, porque embora eu trabalhe com isto e tudo isso, às vezes me esqueço de utilizar todas as ferramentas que temos disponíveis. Então, este é o chamado para que busques formas de pôr post-its em tu computador ou no espelho da tua casa, ou ponhas um alarme no telemóvel, ou ponhas alguma coisa que te mantenha sempre em constante. Por quê? Senhoras, porque nós temos muitíssimos anos de programação de coisas, que desde que somos crianças, de que as coisas sempre se fizeram de uma determinada maneira. E se tu realmente queres sair desse registro, tu tens que criar novos padrões. E tens que criar novas formas linguísticas, como tu falas contigo própria. Por isso que eu digo, escreva. Tenham o vosso caderninho ao lado. Se eres da tecnologia e gostas de escrever no teu telemóvel, escreve no teu telemóvel. Mas mantente sempre. É como que se estivesses a resetear um disco. Mas implica que tu ponhas as coisas a funcionar, porque senão elas não vão acontecer. Fazer o curso de barras ou fazer uma coisa uma só vez e não usar o manual e não fazer as ferramentas, isso não vai acontecer milagre, porque nós temos muitos anos uma programação que nos inculcaram que se já não funciona muito para ti, então tens que colocar uma nova programação. E estas ferramentas é essa nova programação. Ok? Tudo bem até aqui? Pronto. Eu tenho várias coisinhas que queria falar, mas eu antes de evitar tudo isto, o que é que eu queria fazer? Usar isto de uma maneira mais prática, que é vocês partilharem, e já sabem que isto é, sintam-se à vontade, não têm que partilhar tudo, podem partilhar só algo, ou só uma parte, ou algo que queiram muito que aconteça, ou alguma dificuldade que têm para atingir alguma coisa. Por quê? Porque com aquilo que vocês me tragam para a sessão, é aquilo onde eu vou utilizar as ferramentas para que vocês utilizem. Por quê? Porque, como sabem, eu sempre trabalho. As pessoas que aparecem hoje aqui, as pessoas que vão falar, as pessoas que vão partilhar alguma coisa, são aquelas que eram para estar aqui e estão, e são as que estão para ser como o porta-voz de toda a comunidade que estamos aqui, que vão ver a gravação amanhã, ou qualquer outro dia, porque nós fazemos parte do inconsciente coletivo. Essa é uma das coisas também que agora estou a estudar em mais profundidade e de certeza que les vou trazer mais isto, e estamos agora a estudar física quântica e como realmente estou a fazer o paralelismo com as ferramentas de Access e as coisas como Access apresenta as coisas e como outros pontos de vista das constelações, neste caso, e da física quântica, tudo vai dar a mesma coisa e é muito bonito, muito giro ver como todas estas linguagens se comunicam, só que utilizam palavras diferentes, mas no fundo é tudo acerca da mesma coisa. E queria partilhar isto da física quântica, porque é aquilo que o Access diz, que tudo está entrelaçado quanticamente no universo. E, de facto, quando tu mudas qualquer coisa na tua forma de pensar, na tua forma de falar, na tua vibração, por isso que o segundo pilar é o ser, quando tu te transformas, quando tu começas a ser a energia daquilo que tu queres ver na tua vida, tu começas a vibrar nessa vibração. E, obviamente, como tudo está entrelaçado quanticamente, tudo que esteja nessa mesma vibração vai ter a ti. Ok? Então, isso é como que a forma mais simples de explicar tudo aquilo que o Access diz, que tens que ser a energia daquilo que tu queres ver. Ou seja, são formas diferentes de explicar, mas, no fundo, vai dar tudo ao mesmo. Ok? Então, vamos fazer isto. Eu não sei se alguém quer levantar a mão e comentar que coisas escreveu, que coisas trouxe. Podem falar de todas as coisas que querem colocar, ou podem escolher, por exemplo, qual seria. E, aliás, esta é uma pergunta que eu queria que refletissem acerca de vocês. De tudo aquilo que vocês escreveram, quero que olhem para esse papel que está aí e vejam, se tivessem que escolher apenas uma coisa que pudesse ser o ponto de alavancagem de todas as outras, qual seria? Ponto de alavancagem me refiro a que se tu mexes só em uma coisinha, o mexer nela
te vai repercutir, te vai ter impacto em outras. Pode ser em todas ou pode ser na maioria delas. E isto é uma ferramenta que eu utilizo muito com os meus coaches executivos. Por quê? Porque quanto mais responsabilidades de liderança tu tens, tu mais sobrecarregada de trabalho vais estar, certo? Então, tu vais começar a pensar de forma estratégica. E vais começar a pensar naquilo que eu chamo o ponto de alavancagem. E está relacionado a uma lei que se chama a lei de Pareto, que é qual é o 20% da tua ação que pode dar 80% do teu resultado. Porque, senhoras, não dá para estar a fazer 500.000 coisas e tarefas e tarefinhas e coisinhas e ver as redes sociais e ver isto e ver aquilo e fazer tudo e mais alguma coisa todo ao mesmo tempo. Seleciona, porque há muitas coisas que nós andamos a fazer que são perdas de tempo. Então, este primeiro alerta é acerca de aonde estás a perder tempo a fazer coisas que só te tiram tempo e te desgastam, e onde tu realmente, qual é o teu 20%, qual é o teu ponto de alavancagem. Então, se tu escolhes aonde colocar o teu foco, nas próximas 12 semanas, já vou falar porque 12 semanas, qual seria? De todas a escolher? Faça-me só um sinal. E se alguém quiser falar primeiro, pode também levantar a mão e abrimos o microfone. Paulo. De certeza que a maior parte das empreendedoras se queixa disto. E eu, como já previa que isto ia sair, eu preparei aqui uma pequena apresentação que vou partilhar. E não se preocupem pelos slides, porque eu depois posso colocá-las na plataforma. E a sessão vai ficar gravada de qualquer maneira. Mas este é um dos pontos é um dos módulos do meu programa de Brilhar com Confiança para Empreendedoras, porque esta é uma das coisas que realmente a mim me afetou mais. Eu também andava assim numa rodovia a fazer tudo e mais alguma coisa, e me encontrei uma vez com um livro de dois autores que me inspiraram muito, que é o Moran e Lennington. Eu depois posso pôr o livro também, se quiserem pesquisar e ler. Fazer mais, menos tempo, ok? E esta lição vou partilhar aqui. Agora, eu acho que já conhecem. Ela já fez o bootcamp. Não sei se me... Peraí. Vou pôr em versão... Peraí. Não sei se vai melhor, certo? Sim? Ok. Pronto. Esta é uma lição que tem a ver com o módulo 5, as pessoas também, que acho que vocês levaram o meu livro também, é o capítulo 5, está dedicado a ganhar segurança quando vendemos os nossos produtos ou nossos serviços, ou se trabalhamos em uma empresa também, tem a ver com como nos negociamos o nosso salário, como nos negociamos cada fornecedor, os nãos, não é? Que nós precisamos de dizer no nosso dia a dia e que tanto nos tiram tempo, porque essa dificuldade que temos às vezes de dizer não é aquilo que mais nos rouba tempo e que nos impede de realmente fazer as coisas que nos trazem mais alegria, que nos trazem diversão, que nos nutrem o corpo, por exemplo, e que às vezes não temos tempo para fazer. Então vamos dando prioridade às necessidades dos outros e vamos deixando as nossas para o último lugar, ok? Então, estes dois autores falam, e por isso eu queria falar com vocês do que eles propunham, que é, eles se perceberam que ter um plano a curto prazo funciona muito melhor do que estar a pensar em fazer coisas em um ano à frente, ok? E isto por quê? Porque eles fizeram um estudo e se perceberam que as últimas 6 semanas do ano são as mais produtivas em todo o mundo. Ou seja, eles fizeram uma pesquisa, fizeram uma investigação e se perceberam que as últimas 6 semanas do ano era quando as pessoas começavam a pedalar mais. Okay? Por quê? Porque já vinha o deadline. Ou seja, já estava a acabar o ano e queriam fechar tudo. Então, eles perceberam que podiam criar uma metodologia onde
funcionassem onde eles pudessem transferir esse sentido de urgência a todo o ano. Por quê? Porque isso te permitia confrontar-te perante a tua falta de produtividade. Por quê? Porque se passadas 12 semanas não estava feito, tu vias isso e podias ter tempo ainda para fazer alguma ação. E, em quarto lugar, porque isso eliminava a desorganização mental. Muitas das vezes nós andamos perdidos porque andamos com uma desorganização mental brutal. E depois era porque a antecipação de uma realização é entusiasmante. Então, quando tu sentes que tu já conquistaste algo, tu te sentes com a energia e com a motivação para fazer o próximo passo. O que acontece quando tu tens por isso que eu estava dizendo anteriormente, quando tu te pões metas para todo um ano, assim, para longe, parece que não tem tempo para fazer as coisas. Então, vais deixando que todas as coisinhas pequeninas te vão enchendo o teu tempo e não lhe dás atenção àquilo que realmente tu queres fazer crescer. Então, como planificar isto a cada 12 semanas? O primeiro princípio é que a data limite está o suficientemente próxima como para não perder de vista. O segundo é que o tempo é suficientemente longo para realizar algo importante, mas suficientemente curto para te empurrar a ação. Ou seja, é aquela sensação que tu tens no último trimestre do ano, precisamente. Então, é como se tu tivesses um trimestre, a cada trimestre tu tens essa motivação para tu fechar esse ano. E com datas limites tu procrastinas menos. Então, quando tu sabes que tu tens isso para atingir, não volta a dar. Tu tens que encontrar tempo. E começas a perceber, que foi aquilo que eu percebi, a quantidade de tempo que eu perdia com outras coisas, que não eram tão relevantes. Já vamos ver quais são. Então, o segredo disto é medir, medir, medir. Por quê? Porque tendemos a justificar a falta de resultados. Porque não tive tempo, porque meu cachorrinho esteve doente, ou porque isto, ou porque aquilo. Pronto. E já sabem que também no Access, palavras justificação são as histórias que nós nos andamos a contar para não fazer aquilo que realmente nós queremos fazer. Quando medes, te enfrentas à realidade da tua situação, se te confronta, é desconfortável, mas muito libertador, ok? Deixas de culpar o plano, porque se não tomas ação, nunca saberás se o plano era bom. Nós desistimos porque pensamos que não vai dar. E às vezes é porque realmente não fizemos a ação necessária o suficiente para nós chegarmos onde nós queríamos fazer. Okay? Então, muitas pessoas tendem a mudar o plano ou foco sem ter tomado ação suficiente. Tomem isto em atenção. O mais provável é que se tomas ação de forma consistente, o teu plano dará resultado. E por isso que digo que isso de quando as pessoas tomam essas resoluções de ano novo e não sei o que, não funciona, é porque acontece isto. Põem as coisas assim a longo prazo, a todo o ano, e não nos concentramos em colocar um deadline, colocar uma forma de medir aquilo que nós queremos atingir e sermos consistentes, que essa palavra-chave. Não vale de nada serve estar a pedalar com muita intensidade logo no início, se depois vais ficar cansado e depois vais ficar sem tempo para outras coisas e te vais desanimar, ok? Então, toma em conta isto, de que maneira tu podes criar algo que seja de forma consistente. E era aquilo que, por acaso agora, antes da sessão, eu estava a falar com duas pessoas que já estavam aqui convidadas, com a Paula e com a Renilda, que se tu fazes, por exemplo, se tu te propões fazer as trocas de barras com alguém, marca isso na agenda todas as semanas, no mesmo horário, no mesmo dia, para que seja algo consistente. Se falha uma vez uma semana, não há problema, a outra semana já está marcado. Agora, se vais marcar uma vez e depois vais ver quando que vais ter tempo na agenda para a próxima vez, senhoras, isso não vai acontecer. E isso é um pequeno exemplo com milhentas coisas que nos acontecem no nosso dia a dia. Se tu não metes isso no teu programa, não vai acontecer, ok? Então, tipos de atividades para cada semana. E aqui está esta situação que a Paula tinha chamado a atenção. Paula, como nós sabemos para onde estamos as coisas? É porque nós não temos consciência de como nós dividimos o nosso tempo. As atividades estratégicas são aquelas que eu te digo que são aquelas que, se tu lhe aplicas 20% do teu tempo, te vai dar 80% do resultado. Quais são as atividades estratégicas? São as que te produzem dinheiro, são aquela que é a tua maior responsabilidade no teu trabalho. Por exemplo, se tu és contabilista, qual é a tua maior responsabilidade dentro das tuas funções para a qual tu trabalhas, ok?
e marketing e vendas, porque se não há marketing e não há vendas, não há negócio, ok? Muitas pessoas dizem, que eu estou passando muito tempo numa disto, não é? Mas estás a atuar com estratégia, estás a pensar em qual é a estratégia de marketing do teu negócio. Então, estas três coisas são chave, ok? E seja que tenhas um negócio de contabilidade ou um negócio, é aquilo que tu fazes que é realmente aquilo que te traz dinheiro. Qual é o teu know-how, ok? O meu coaching executivo é o meu, as minhas mentorias, é aquilo que me traz dinheiro. Se eu não tenho marketing e vendas, não tenho clientes, portanto, para mim está claríssimo o que é que me produz dinheiro. É a estratégia daquilo que eu faço, que são as mentorias, os coaching executivos e o marketing que eu tenho que fazer para chegar lá. Certo? Depois nós temos as atividades genéricas, que estas são aquelas que nos roubam o tempo. E o que é isto? Como se nos rouba o tempo? Responder e-mails, os WhatsApps, as mensagens nas redes sociais, os eventos com pouca oportunidade de networking, muitas pessoas que andam vão para eventos, para ir de um lado para o outro, ou participam em conferências online e andam sempre em muita coisa. Consumir conteúdos nas redes sociais, que estamos a consumir, agora andamos com o dedinho assim todo o tempo, e então estamos sempre a consumir conteúdo que às vezes nem relevante é para a nossa atividade. Assistir vídeos e cursos online sem implementar no teu negócio. Muitas pessoas que são aficionadas a ver coisas gratuitas e aulas disto e aulas daquilo, e tem uma coleção de coisas gravadas na nuvem que vão ver algum dia e que nunca mais chegam, não é? Excessivo serviço ao cliente, há pessoas que não têm coisas programadas como processos, formas de darle essa atenção ao cliente sem deixá-lo desatendido, mas também quando estás a ocupar-te demasiado tempo é porque não tens os teus processos. Aliás, eu sempre digo, se tu te apanhas a ti própria a repetir algo 2 vezes ou até 3, é sinal de que precisas ali um processo, um procedimento. Ou porque já devias ter copiado as respostas quando alguém te pergunta algo nas redes sociais ou quando algum cliente te faz uma reclamação. Tudo isso já são respostas que devem estar pré-escritas e já preparadas para copiar e colar e adaptar, se é necessário fazer alguma adaptação. Mas eu tenho visto e tenho tido clientes que fazem tudo na hora e tudo é no momento. Senhoras, tu não podes estar, se tu não percebes qual é o valor do teu trabalho e saber que onde está realmente esse 20% que é o que tu produzes, vais encontrar-te a andar a repetir as mesmas coisas, Por exemplo, estou a pensar, lembrar-me agora, Paulo, com os contabilistas. Estão sempre a dizer aos clientes que eles enviem todos os meses as coisas ordenadas, documentação e não sei o quê, e estás todo o tempo a repetir a mesma coisa. Quanto tempo não se nos vai em fazer esse tipo de situações? Okay? Excessiva criação de conteúdo sem estratégia, essa é outra que passam muitos empreendedores que têm, esta seria mais para a Hilda, que está aqui também, ver que conteúdos estamos a criar e quais realmente são os que têm estratégia, vermos realmente, porque a mim também se me passa o tempo pensando em conteúdos também para as minhas redes sociais e é realmente um grande consumidor de tempo. À medida que eu vou falando, vocês vão apontando quais são as coisas onde vocês estão a passar a maior parte do vosso tempo, tá bem? E há um ponto que, na minha experiência, a maior parte das empreendedoras, das mulheres com que eu trabalho, nem se conseguem perceber que não têm tempo para isto. Mas é preciso também colocarlo ali e tomarlo em conta, que são atividades de relaxamento. Pode ser atividades de aprendizagem, ou ler um livro, pode ser fazer exercício, meditação, cuidar do teu corpo, fazer massagens, ir a um spa, fazer barras, ou receber barras. Que tem a ver com criatividade, pode ser um hobby, pode ser dançar, estar em contato com a natureza, atividades culturais por aí fora, pode ser entretenimento, pode ser estar com a família e amigos, pode ser viajar, ok? E isto, senhoras, é crucial. Porque não sei por que nos meteram em um chip que isto são coisas que não são prioritárias e então nós temos que estar sempre em modo bombeiro em função de trabalhar e de cumprir com as necessidades de toda a gente que nos rodeia. E depois tu que te queres sentar um momento a descansar ou a ler um livro ou a fazer uma coisa e parece que não mereces ter tempo para sentar-te a ler um livro. Então, senhoras, se esse é o vosso caso, começa por começar a educar as pessoas com quem vocês convivem
de que isso é algo que é um direito legítimo vosso. E parece algo simples, mas não existe. Ou em muitos casos daquilo que eu vejo, não existe. E as tuas atividades de relaxamento têm que estar incluídas no teu dia a dia. Sejam elas as que te disserem, não serão todas essas, mas nem que seja tomar um pequeno almoço sozinha. Eu, por exemplo, acordo mais cedo, porque para mim o primeiro momento da manhã, eu preciso silêncio. Então eu faço o esforço de acordar mais cedo para tomar um pequeno almoço sozinha. E depois faço um pequeno almoço para toda a família, depois começa toda a movimentação da casa e tudo isso. Mas eu percebi que esses momentos para mim são um momento de conexão comigo, eu medito nos meus pensamentos enquanto estou na cozinha, estou sozinha, e é um momento zen. Senhoras, e não tira muito tempo, são 10, 15 minutos. Ok? E estou a dar um pequeno exemplo, mas tu podes ter o teu momento zen em qualquer outro momento do dia. Ou ter a tua atividade, ou pronto, se é estar com a família, se é com os amigos, o que tu quiseres. Mas é ter consciência de que tu estás a fazer algo para ti, de que tu estás a permitir-te receber essa energia. Porque, mais uma vez, eu digo isso muito em relação ao Access, que é uma das ferramentas. Se tu não te permites receber relaxamento, dificilmente te vão chegar as coisas que tu estás a pedir ao universo para que te dê. Porque essa não é a mensagem que tu lhe estás a dar ao universo. Tu com a boca lhe estás a pedir uma coisa, mas com o teu corpo e com as tuas ações lhe estás a dizer outra. Eu quero muito faturar X, ou ter tempo para isto, ter tempo para aquilo. E no fundo, tu nem sequer tens tempo para permitir-te receber e relaxar. E ser a energia daquilo que tu queres receber. Porque se tu não te das esse tempo, e se tu não tomas consciência de que isso é necessário, senhoras, tu podes pedir muito, mas não vai acontecer. Por quê? Porque o universo está passando por aí, te vê no estado em que estás, não há match da energia, da vibração, e ele segue. A oportunidade vai. Ok? É tão simples como isso. Então, os elementos para resultados de alta performance. Ter a tua visão, planificar, executar, medir e ir ajustando. Senhoras, não existe senhor perfeito, ok? Muitas vezes também parece que não queremos avançar com alguma coisa até não estar perfeito. Isso não existe. Por favor, visionem aquilo que vocês querem fazer, planifiquem como é que vocês pensam que poderia ser, faz, incrementos de 10 segundos, executa, vê qual é o resultado e depois o que mais é possível. Se naquilo não deu como tu esperavas ou como tu querias que fosse, ok, não vais entrar no modo de frustração, vais fazer a pergunta o que mais é possível, de que outra maneira nós podemos fazer isto, de que outra maneira há outra possibilidade e vais ajustando até chegar àquilo que tu queres chegar. Então, a ver como as ferramentas de Access também se vão ajustando a tudo isto. Nós podemos aplicar e juntar todas as ferramentas. A decisão é vossa. Vocês podem... Está tudo aqui disponível. São diferentes linguagens, sim, mas utilizo todas estas porque para cada uma de vocês vai funcionar algo, alguma palavra vai ressoar ou vai fazer eco na forma em que vocês trabalham. E compromete-te no teu dia a dia. Cada dia vais fazendo cada aquilo que te vais propondo, ok? A diferença entre vendedoras que vão e as que não são as 2 ou 3 chamadas extras ou 4 ou 5 reuniões adicionais ou 1 hora a mais a trabalhar de forma focada, ok? Quando andamos dispersas, não chegamos a nada nenhum. Quando há uma dispersão total, não chegamos a nada nenhum, ok? E para isso é necessário relaxar. Quando tu mais ofuscada te sintas e que parece que está tudo um caos e não sei o quê, respira. Baixa barreiras. Permite-te relaxar. E vais ver que as coisas vão funcionar. Custa? Sim, custa. A mim me custou uma semana atrás. Ou seja, tive que adoecer. Imagina, nós até procuramos uma doença, eu tive que constipar-me para justificar-me a mim própria poder estar de casa e descansar. Quando o meu corpo me estava a pedir descanso.
Porque se tu encontras, se tu podes fazer as coisas utilizando tudo isto que temos vindo a trabalhar até agora, tu podes estar com muitas coisas à tua volta, mas se tu baixas barreiras e tu te conectas com a percepção de tudo o que está a acontecer à tua volta, tu chegas lá muito mais rápido, porque tu acessas, e você já me tem ouvido falar disto, tu consegues perceber em que momento tu tens que ligar a essa pessoa, consegues perceber em que momento tens que ir lá e escrever e publicar o teu post, em que momento vais estudar com o Afonso, em que momento vais fazer, e tu consegues tudo, mas primeiro tens que estar nessa energia de, sim, eu consigo tudo, e vou fazer isso da melhor maneira em que posso fazer. Sem tanta expectativa, porque às vezes nós pomos uma expectativa e depois nos andamos a frustrar. Ok? Não. Que lembra-te sempre, está tudo certo. Tu pergunta-te sempre o que está certo em tudo isto que eu ainda não me percebi. Há algo que a vida te está a colocar todas estas coisas para tu te perceber dela. Isso nos acontece a todos. A nossa vida é como uma grande autoestrada que tem muitas saídas, que são essas distrações que nós temos e vou por aqui, vou experimentando por aqui. Quando tudo começa a estar muito turbulento e tudo isso, quer dizer que essa saída não é a mais adequada para o nosso caminho. E que quer dizer que nós estamos a sair do nosso propósito. Quando nós estamos alinhados com o nosso propósito, tudo flui. Então, cada vez que na nossa vida algo não está a fluir, é um bom sinal para tu parar, refletir e dizer o que está certo nisto que eu ainda não percebi. Como eu posso lidar com isto com maior facilidade? Como eu posso lidar com isto com mais alegria? Universo, mostra-me. Pedes a palavra que tu queres. Mostra-me como posso relaxar. Mostra-me mais tempo para mim. Pede esse tipo de coisas, porque tu dizes o foco em mim, mas, ok, mas o que é isso exatamente? Então, aponta realmente isso. E nas próximas 12 semanas, e nestes incrementos de 10 segundos, o que tu podes fazer, o que tu podes escolher daqui a menos de uma semana, que tu possas incluir-te dentro disso. E experimentas, vês como te sentes. Porque pode não ser leve. Porque também acontece que tu te contas uma história de que, não, eu agora quero fazer isso, mas depois tu fazes isso e não é leve, porque agora a tua prioridade é o Afonso, ou agora a tua prioridade é o João, ou o que for. Então, pelo menos, permitam-se experimentar, em incrementos de 10 segundos, fazer algo. E ver como te sentes. E experimentas. Sem tanta expectativa. E sem tantos pontos de vista. Em algum momento ouvi dizer que o João esteja bem. Lembra-te sempre que isso é um ponto de vista. Porque aquilo que tu achas que é bem, pode ele ter outro ponto de vista e ele achar, claro, a mamãe está sempre muito em cima de mim. Então, às vezes, tu podes estar a dar trabalho a mais sem ser necessário. Tu só estás dizendo aqui sem ânimo de julgamento nem nada. Ou seja, é perguntar-te realmente se isso está funcionando para ti, se isso é leve, se isso funciona também para outra pessoa. Acabas de tocar ali um ponto nevrálgico. A maior parte das vezes nós estamos em modo de doação muito mais do que realmente receber. E precisamente aí, nesse modo, também falo disso porque isso também me aconteceu muito no início da minha carreira. Eu também me entrego muito quando eu estou presente 100% em todas as atividades que eu faço. Mas, por exemplo, eu me encontrei no início da minha carreira a fazer muitas coisas abaixo do valor do mercado e muitas coisas gratuitas. E andava estafada, estava sempre cansada, estava sempre a adoecer, porque estava a trabalhar em overload, não é? E até que me percebi que realmente eu estava a fazer o contrário. Eu trabalhava 80% do tempo para ganhar 20% da relação. E com todas estas ferramentas fui começando a trabalhar aos pouquinhos, podes ir começando a perceber o que é leve para ti em termos de valores,
Podes usar as ferramentas de Access para perguntar, olha, valor X é leve, valor Y é leve, valor Z é leve. Vais fazendo assim. E vais começando a perceber o que é que seria leve para ti neste momento. Porque basta que tu tenhas tomado esta consciência agora, e a partir de agora tu já estás a tomar decisões a partir de um patamar diferente. A tua consciência está diferente. Então, a tua energia vai estar diferente. A tua forma de falar com os teus clientes vai estar diferente. Ok? Eu não sei se te acontece, mas, por exemplo, tens clientes que se atrasem nas marcações? Por isso fiz a pergunta. Porque os clientes também têm que perceber que, realmente, quando tu tens um horário marcado, porque isso também me acontece a mim, fica marcado, fica bloqueado. Eu não posso meter outras pessoas porque estava ali. Então, uma das coisas que é super importante é cada vez que tu tens um novo cliente, tu explicar quais são as regras da casa. As regras da casa são 5 ou 10 minutos de tolerância de atraso, ok? A sessão dura 45 minutos, 50 ou 60 e se acaba nesse momento, ok? Porque a seguir tens outra, ou precisas um break entre uma sessão e outra, ok? A não ser que seja um caso especial, alguma coisa assim, tu vais gerindo conforme aquilo que tu vais tendo. Mas, o que acontece? Quando os teus clientes começam a perceber, e isto estou a falar para ti, mas dá para toda a gente. Por quê? Porque isso também acontece com os nossos compromissos com outras pessoas, com os nossos amigos. Ou seja, se tu dizes que vais chegar a um lugar às 5 da tarde, é para chegar às 5. E não é para chegar às 5:10 ou 5:15, senão tu mandas uma mensagem, ok? Por quê? Porque nós esquecemos de que o tempo da outra pessoa também é valioso. Então, se tu permites que no teu negócio as pessoas cheguem tarde, ou desmarquem, ou faltem, e nem sequer te avisam, então temos que pensar se esse é o tipo de clientes que nós queremos no nosso negócio. Então, se não queremos chegar a esse ponto, primeiro vamos ter que ir um passo atrás, que é, antes de fazer um contrato de um pack ou uma coisa assim, olha, isto funciona assim, sessões onde não se aparecem, ficam dadas e são pagas, ou seja, já o cliente pagou e não são restituídas. Basta que ele perca uma sessão para que tu vejas que ele não vai perder mais. E tu te começas a sentir mais produtiva, porque em lugar de tu andar atrás das pessoas, as pessoas são as que se têm que ajustar ao teu horário. E isso também acontece muito, e agora que está a Paula e a Goretti, que também estão aqui de contabilidade. Senhoras, também as pessoas têm que levar-lhes os documentos e essas coisas. Eu sei que é mais difícil porque depois vocês ficam mal, mas de alguma maneira nós temos que educar os nossos clientes para que nos entreguem a documentação em data X, para não estar a perder tempo a chamar ou telefonar, que nos entreguem as coisas à última da hora e por aí fora, ok? Então, às vezes nós não temos essa percepção e pensamos que é tudo dentro do nosso lado. Não, mas espera aí, é para o outro lado também. A minha forma de trabalhar é esta. Começamos a tal hora, 5 minutos de tolerância. Passados tantos minutos, se a pessoa não apareceu, também será como fechada a sessão, como cancelada. Mas isso é tu que decides quantos são os minutos e como vais operar. Por quê? Porque tem que ser leve para ti, Ronilda. Ok? Não pode ser uma coisa que eu te digo que eu faço na minha prática, porque não vai ser compatível, se calhar, com a tua. Eu faço fazendo perguntas. Eu pergunto se é leve. Ok? Então, fica, porque se não te estás a sentir valorizada, é precisamente porque é algo interno que não te está permitindo avançar com aquilo que é realmente o valor dos teus serviços. E se calhar tu poderias ter mais horas livres para engajar em atendendo presencialmente outras pessoas aqui no teu novo escritório, ou fazendo coisas diferentes. Claro, te lembraste de fazer alguma outra atividade e queres começar a incursionar em algum outro curso, em alguma outra coisa, e podes fazer. E deixas as tuas sessões online, olha, este horário fechado e funcionamos assim. Isso te vai trazer Isso mexe tanto com a nossa energia corporal que até a forma que tu vais falar com os clientes, tu te vais notar a ti diferente falando. Não é?